A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um talk da SMV Brasil. Eu sou a Rafa, Customer Success aqui na SMV, e hoje a gente vai conversar com o Lucas, que é Head de Relacionamento da Ethos, uma ferramenta de gestão de redes sociais. Vou passar agora para o Lucas para ele se apresentar, contar um pouquinho mais para vocês sobre a ferramenta. Tá contigo, Lucas. Show! Obrigado, Rafa. Um prazer falar com todo mundo. Meu nome é Lucas, tenho 31 anos, corintiano, sempre gosto de deixar isso claro ali no início das lives, ali das apresentações. Acabo de ser pai agora e tudo isso dividindo aqui com o atendimento, o relacionamento da Ethos. Há 4 anos já aqui na Ethos, cuido de toda a parte de relacionamento, então suporte, CS, toda essa parte da jornada do cliente dentro da Ethos, a experiência do cliente dentro da Ethos. Estou gerenciando aqui com uma equipe show de bola, equipe que só está crescendo, né? E recentemente agora fazemos parte do grupo Local Web, né? Então mais um desafio, mais um grande desafio que eu enfrento aqui junto com a Ethos, tá? Esse é um pouquinho de mim aí nessa jornada de experiência mesmo do cliente, né? Acrescentando na experiência do cliente aí. Lucas, então queria ouvir um pouquinho de ti. Quais as vantagens para a empresa quando o cliente tem a percepção que a sua experiência foi bastante satisfatória? Então, que ele está tendo um acompanhamento da jornada dele dentro da empresa, está sendo assessorado ao longo dos processos. Conta pra gente um pouquinho. Sim, esse processo, né, de percepção do cliente, que ele está sendo bem atendido, que ele está sendo acolhido, que ele não é um mero consumidor, né? Hoje em dia você vê as grandes empresas, elas não têm consumidores, mas elas têm ali os fãs, né? As pessoas, elas adotam a marca, elas fazem parte daquela marca. Então, o grande sucesso, né, que você consegue ter, deixando a experiência do cliente mais apurada, deixando o cliente participar. Então, o cliente, ele não só é um consumidor do seu produto ou do seu serviço, mas ele passa a ser também um coautor, ele participa, e participando, ele se sente parte daquilo e ele passa a não só consumir, mas ele passa a defender, né? Ele passa a vender até mesmo o seu produto, se podemos dizer assim. E segundo o Kotler, né, custa até 8 vezes mais para você ter um novo cliente. Então, os esforços que a sua equipe tem que direcionar para trazer um novo cliente é 8 vezes menor do que para você manter um cliente. Então, isso é muito, digamos assim, lucrativo no quesito de trazer novos clientes, de manter os clientes, né, e de trazer ali também fãs para a sua base. Porque não basta hoje em dia, você ter apenas consumidores. Você tem que ter os advogados de marca, que é uma coisa que a gente preza muito aqui na Ethos também. Então, daí que surge, né, ali nós temos hoje, você pega, né, a Apple, quando faz o lançamento, tem filas para comprar. Será que é porque a câmera da Apple é a melhor realmente? Ou é porque o cliente tem aquela percepção, né? A Amazon, que encanta o cliente, né? Netflix, vários cases de sucesso que mostram que uma empresa que tem a cultura voltada na experiência do cliente, ela envolve esse cliente com o todo e acaba tirando resultados dali que nem sempre são mensuráveis, mas ele acaba sendo perceptivo aos olhos de todos ali. Perfeito, concordo totalmente. Hoje a gente tem visto que o cliente promotor é um aí dos melhores marketings que uma empresa pode ter, né? E que um cliente satisfeito, ele faz a propaganda da empresa por si próprio, né? Sim, sim. É o famoso marketing boca a boca, né, Rafa? Exatamente. E nunca deixa de funcionar, não adianta.
Lucas, por onde começa a experiência do cliente? Como vocês aí na Etos entendem essa recepção de um novo cliente? Quando que inicia a jornada dele junto com a empresa? E qual o ponto de entrada que a gente deve se atentar quando esse cliente está chegando na casa? Show, Rafa. Muito boa essa pergunta. Então, a experiência, o ponto de entrada que você tem que se atentar do cliente, gente, é antes dele ser cliente, né? Então, antes desse cliente ele virar de fato um cliente, que é a conversão, você tem que se atentar muito bem nos detalhes de como ele chegou até ali, por onde ele chegou até ali, tá? Qual a história desse cliente para ele chegar nesse momento de compra? Porque muitas vezes você pode ter um cliente comprando o seu produto que não teve uma boa experiência na hora de pesquisar ou não entendeu o seu produto de fato ou serviço, e aí ele compra, ele tem essa conversão e é errado, ele não vai usar seu produto ou serviço, então ele vai ser um cliente sempre insatisfeito. Por isso é muito importante, você não tem que vender para todo mundo, gente. Você tem que vender para as pessoas certas, as pessoas que vão de fato necessitar do seu serviço. O seu serviço ou produto vai ali sanar a dor dele, né? Então, antes dele adquirir, é até engraçado, né? Mas você tem que prestar atenção no seu cliente nessa jornada dele, na hora que ele é um lead. Então, quando ele estiver na conversão, aí ele já vai estar muito bem estruturado e muito bem, como que eu posso dizer, aceito no seu produto e dentro da sua tribo, da sua cultura. Ele vai entender exatamente o que ele está comprando. Se você tem esse carinho antes desse cliente ser o seu cliente de fato, ele sendo o seu lead, e aí existem técnicas hoje, né, de lead score, você conseguir entender se ele está maduro para comprar o seu produto, tá? E aí a gente sabe que depois disso ele consegue ter uma vida útil muito mais longa, e você consegue também agregar outros produtos, né, ou agregar outros serviços. Por isso que o cliente, na verdade, né, a experiência do cliente, esse ponto que você deve ter atenção, não é só na conversão, porque se você foca só em vender, muitas vezes você está vendendo o produto certo para a pessoa errada. Então você tem que focar da onde esse cliente vem e como essa experiência para ele de fato vai ser prazerosa e lucrativa também para o seu cliente, né? Acho que esse é um ponto legal aí para deixar de reflexão para todo mundo. Muita gente pensa muito na conversão, né? A conversão é muito importante dentro da empresa, mas não adianta nada você converter clientes que depois podem dar churn ou retenção. Então eu colocaria esse lead quente, essa jornada do cliente ali, você entender muito bem para você conseguir um sucesso com ele depois. Lucas, muito legal tu trazer esse ponto, trazer esse aspecto pra gente. A gente aqui no time de CS da Cliente pensa muito nesse ponto também, nessa experiência anterior à conversão do cliente. Geralmente, quando a expectativa já vem mais alinhada, ainda que a gente não tenha tido um primeiro contato direto com o cliente, a gente percebe que o tempo de vida, a qualidade de vida dele dentro da empresa é muito mais satisfatório e muito mais lucrativo para ambos os lados, tanto para a empresa quanto para o próprio cliente, né? Isso, exato. Perfeito. Bom, Lucas, e como que a gente cria uma experiência de pós-consumo? A gente está falando um pouquinho, conversamos um pouco sobre a entrada desse cliente, a permanência dele, e quando ele já consumiu, como que a gente pode preservar essa experiência positiva, fazer com que esse cliente se interesse em realizar um cross-sell, enfim, como que a gente pode enriquecer essa pós-compra? Aí é o nosso famoso Customer Success, né? Então, aqui na Etos, falando um pouco da Etos, nós temos um time de CS, né? Que é o famoso executivo de contas, né? Então, o pós-vendas, né? Isso ainda ele é muito importante, né? Porque é aí que você vai identificar se o seu produto está fazendo sentido para o seu cliente já em uso, produto ou serviço, né? E eu acho muito importante também você ter muito bem alinhado essa jornada de onboard dele, tá? Para você entender em que momento ele está,
quais ferramentas do seu produto ele ainda não está utilizando. Então, é muito importante você ter esse mapa. Aqui na Etos, por exemplo, será que o meu cliente está usando todas as funções que a Etos disponibiliza? Né? Ou ele está deixando de usar uma função e está contratando uma outra ferramenta para isso? O porquê disso? Será que eu posso modificar alguma coisa no meu produto ou serviço que vai fazer sentido para esse cliente? Né? Então, aí a gente fala de você entender como o cliente está usando o seu produto e até mesmo nesse momento, né, você dar insights para o seu cliente e colher insights também. Né? Esse pós-consumo, né, essa pós-vendas, ela é muito importante para você determinar a vida útil desse cliente, se é um serviço recorrente, como aqui na Etos, você garantir que ele continue satisfeito com o seu produto e também entender como que os novos leads ou clientes estão se adaptando à ferramenta ou o que você poderia fazer diferente também. Esse pós-consumo é importante para você entender, tirar algumas arestas ali. Pô, esse cliente, ele consumiu e como foi a experiência dele? Por isso que é importante você ter uma pesquisa, né, para você entender o cenário em que esse cliente atuou, quais funções ele utilizou, se ele utilizou o seu produto, qual o tempo de vida útil do seu produto. E também depois você consegue fazer um mapa aí para quem está vindo, para esses novos clientes. Então você usa essa pesquisa de satisfação com o seu cliente, né, essa pesquisa de utilização para ou aí desenvolver novas funções, que é no caso da Etos aqui, tá? Todas as funções que nós temos lançadas aí a partir do momento que a gente implementou o CS aqui na Etos, elas vêm do cliente. Então, quando a gente fala do impulsionamento na Etos, por exemplo, ela surge de uma dor do cliente, que foi identificado nesse pós-compra. O cliente já havia comprado, mas o que faria sentido de ter na ferramenta que seria interessante para determinado cliente? Ok, validei com o cliente, trouxe para a nossa equipe de produto, validado aqui, lançado, isso fez sentido não só para esse cliente específico, mas para toda a nossa carteira de cliente e potenciais clientes. Então, isso aí que está a importância do relacionamento com o seu cliente. Porque desse relacionamento você consegue tirar dores, você consegue tirar insights para a sua equipe, insights para melhorias do seu produto. Então é muito importante esse pós-venda, esse acompanhamento do cliente e até mesmo o cross-sell ali, que é você vender um upgrade para o cliente, vender um novo produto para o cliente. Então isso ele traz um ganho ali para você de melhorias da ferramenta atual ou do seu produto atual e para a entrada de novos clientes ali. Total. Lucas, te ouvindo falar, pensei muito no momento que a gente está vivendo aqui, tanto na SMV Brasil quanto na Clint, sobre essa proximidade, né, do time de sucesso com o time de produto. Esses dois times têm que estar muito alinhados e também trabalhando juntos constantemente, porque o Customer Success, ele acompanha muito essa satisfação do cliente, possíveis dificuldades no uso, na aderência da ferramenta ou da plataforma, enfim. Então, muito legal que vocês tragam também esses aspectos de como todos os times precisam estar muito bem integrados, inclusive nesse pós-venda, né, para que a gente possa realmente utilizar esses insights que o cliente vai nos trazer para efetivar melhorias aí para os próximos que ainda virão e para ele também que com certeza vai continuar aí na casa, né? Show, Rafa, exatamente. E não é fácil, né? Talvez a gente falando aqui, né, Rafa, parece algo muito fácil e simples. Não é fácil, gente. Mas é algo que traz um benefício muito grande no quesito de cultura da empresa, no quesito de todas as coisas elas serem feitas com o alinhamento das equipes e do cliente, com a participação do cliente. É muito daquilo que a gente falou no começo. O cliente, ele se sente parte, ele se sente coautor, e ele sendo coautor, pode ter certeza que ele contribui para propaganda, para disseminação desse produto, porque ele fala, pô, fui eu que ajudei a desenvolver isso foi uma ideia minha. Então, ele fala com mais entusiasmo. E também as equipes.
né? As equipes ali de CS, ela vira e mexe, ela vive com esse dilema, né? Como que eu faço para ajudar meu cliente, se meu produto é esse, eu não consigo mudar o produto agora, né? Mas esse relacionamento, né, Rafa, e você que também está aí nesse CS, é importante ter, porque não é todas as vezes que você vai conseguir fazer exatamente o que o cliente quer naquela hora, mas é importante o cliente saber que você se importa com aquilo, que você entende, que você tem empatia do porquê ele quer aquilo, e do porquê o quanto aquilo seria bom para ele. Então, é muito legal saber aí também que vocês estão enfrentando esses desafios aí, Rafa. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Exatamente, é bem isso mesmo, essa escutativa tem muito valor para o cliente, né? Às vezes até tanto quanto a implementação dessa melhoria que ele sugeriu. Então, só de ver que a gente está ouvindo, está acatando, está realmente pensando naquilo que ele trouxe, acredito que por si só já traz uma grande satisfação aí para esse cliente. E como a gente está falando muito de cliente aqui, é legal a gente trazer um pouquinho também como que a gente define a persona. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí do lado do time de CS da Ethos, como que vocês trabalham essa questão de definir personas e criar uma jornada do cliente a partir desse modelo. Show. Incrível, quando eu ouço isso, me vem muito a eleição americana, né, acho que de 2018, não, de 2016, me vem muito a eleição americana porque realmente o Facebook está sendo teoricamente acusado de ali transmitir dados, de vender dados, que é exatamente isso, que é dados de persona. O que é uma persona, né? É o seu cliente ideal. Você personifica o seu cliente ideal. E você sabendo exatamente que o Lucas, de 31 anos, corintiano, tem um filho, trabalha na Ethos, você sabe exatamente o que você precisa fazer para ele e o que ele vai gostar, né? O que ele gostaria de consumir. Você entendendo essa persona, né, os hábitos dele, você consegue fazer um produto ou até mesmo você consegue abordar um olhar exato daquela pessoa. Então você se coloca no lugar daquela pessoa, entendendo a persona dela. E aqui na Ethos, Rafa, a gente tem mais de uma persona, né? Pensando na Ethos, você tem ali o social media, que usa de fato a Ethos, você tem ali, né, os gestores, o atendimento, que fica mais na parte de inserir jobs na Ethos, né? Então você tem várias personas, é importante você entender essa persona, e aí também passa aqui na Ethos, como a gente descobriu essa persona, ela fica muito a cargo do time de marketing, né? Mas não só a cargo do time de marketing. O pessoal de relacionamento, também que já conversa com os clientes, participou muito ativamente dessa identificação da persona, porque eu não diria que é criar uma persona, é identificar as personas, né? E aí você tem que mesmo contar com a percepção de o maior número de pessoas ali, ou também voltando ali numa pesquisa, né? Você pode fazer essa pesquisa já com o seu público. Por quê? Você pode identificar a persona ideal para o seu produto ou serviço, né? Pensando ali, né? Então, o ideal é o cliente que já entende, é o cliente que já tem o conhecimento, mas você sabe que no decorrer dessa jornada você vai ter outras pessoas ali querendo, né, adquirir o seu produto ou serviço. Então é muito importante você delinear ali não só a sua persona, o seu cliente ideal, mas o cliente também que procura o seu produto ou que já consome o seu produto, tá? Ou que não vai consumir o seu produto, mas é ali um decisor ou utiliza, né? Ele não vai de fato fazer a aquisição do seu produto, mas ele vai adquirir, ele vai usar o seu produto no decorrer da jornada,
Então, é muito importante também você entender isso, você entender que você pode ter mais de uma persona, e aí a comunicação que você aplica, né, não diria a propaganda, a publicidade, porque ele está muito lá na conversão, mas a comunicação, como você se comunica com essa persona para trazer para essa persona, né, uma melhor experiência, para trazer para essa persona uma percepção de valor, né, porque às vezes o que é importante para a sua persona lá social media não é importante para a sua persona do financeiro. Então, na Etsy nós temos tipos de usuário, e é desses tipos de usuário foi da onde surgiram os tipos de persona, as personas que a gente tem hoje. Então, é muito importante você pensar que persona é um cliente ideal, né? O meu cliente ideal. Tá, e aí, esse cliente ideal, ele é um cliente que é um decisor de compra, ou ele é um cliente que só usa o meu produto? Então, é importante você também traçar delinear esse caminho ali, tá, da persona. Muito se fala, né, da persona, e eu acredito que se você tiver personas bem definida, você consegue ter estratégias de conversão e estratégias de comunicação também muito bem definidas e com um sucesso maior, né? Com o CAC melhor, você consegue ter uma saúde da sua empresa, uma saúde da comunicação, da cultura que você deve adotar, também muito bem definida por essa persona. Legal, Lucas. E como tu comentou aí, então, são várias personas, não necessariamente uma persona só. E vocês acreditam aí na Etus que a jornada do cliente ela tem que ser desenhada de acordo com cada persona? Ou vocês padronizam esse atendimento? Essa jornada do cliente, ela tem que ser desenhada de acordo com cada persona, né? Pensando que o CS de contas, o executivo de contas, não seria o vendedor, mas quem vai cuidar desse cliente ali, né, em conjunto dentro da empresa, né, ele tem que entender exatamente com qual pessoa, com quem ele está conversando, qual persona ele está atendendo, ele está conversando, né? E aí sim ele ajustar o atendimento. Talvez o produto ou o serviço em si ele não consiga ser ajustável, né? Mas o atendimento ele consegue. O jeito que você atende esse cliente, você consegue ajustar, né? Então, se é um cliente, uma persona que te exige ser mais formal, você seja mais formal dentro dessa persona. Se exige algo mais despojado, você tem a oportunidade de ser despojada. Então, você pode adaptar o seu atendimento de acordo com aquela persona. Talvez o produto, o serviço, leve um pouco mais de tempo para você adaptar a persona, mas o atendimento você consegue adaptar. E também, como eu disse, a comunicação, né? Então, ali na hora da conversão, é o momento ideal, porque você consegue atingir o olhar que aquela pessoa tem, que aquela persona tem, a percepção daquela persona. Tá, se a minha persona ela é mais descolada, eu posso falar gíria com ela. Se ela é mais formal, talvez não seja interessante eu utilizar de gírias, de memes, de GIF. Então eu vou ser mais formal. Você conseguindo adaptar, né, a sua fala com cada persona, aí você tem o casamento ideal ali, né? E aí o resultado também é muito melhor. Perfeito, perfeita colocação. A gente também entende que o time de CS é um ponto ali de flexibilizar e individualizar realmente o atendimento de cada persona. Nem sempre o produto ou serviço é tão flexível assim, mas a gente no time de CS, durante o atendimento, a experiência, a trajetória do cliente, conseguimos adaptar isso para que fique o mais confortável possível para ele e também individualizado, com certeza. Lucas, agora uma pergunta relacionada à tecnologia. Como a gente pode utilizar a tecnologia ao nosso favor para aperfeiçoar, aprimorar, facilitar essa trajetória, essa experiência do cliente? Olha, a tecnologia, ela traz muito agilidade, né? Então ela consegue trazer agilidade ali, né? O WhatsApp hoje, quem
Quem não tem aí não é fritado no WhatsApp, e-mail marketing. Já existia e-mail marketing, gente. E-mail marketing existe há muito tempo. Mas hoje você consegue colocar caminhos, através da tecnologia você pode dar caminhos para os tipos de clientes diferentes, para um movimento que o seu cliente faça. Então, se o meu cliente gosta de azul, ele vai por esse caminho. Se ele gosta de roxo, ele vai pelo outro caminho. Você consegue, então, com a tecnologia, traçar caminhos diferentes para esse cliente, né? Através aí do inbound marketing, né? Que a gente pode dizer ali. Tá? Além disso, você consegue estar muito próximo, né? A tecnologia ela traz essa proximidade. Anteriormente a gente tinha ali, pô, tem que fazer uma palestra, não, tem que ir lá do outro lado, tem que ir lá em Natal, ir até São Paulo, ir até a cidade. Hoje não, hoje você consegue fazer uma reunião com o seu cliente instantaneamente, né? No mesmo momento que você quer, marcar uma reunião, uma call, a famosa call aí com o cliente, né? Então, ela traz essa proximidade, ela traz agilidade, também você consegue ali nas pesquisas, ficou muito mais fácil hoje se implementar pesquisa. Na minha época de faculdade eu tive que sair na rua ali, tabulando pesquisa, preenchendo, então hoje você já consegue fazer isso muito mais simples, né, com formulários, preenchendo ali, através das capturas de leads, até mesmo através da Ads, você consegue ali mensurar isso. Né? Então, a tecnologia, ela trouxe um avanço muito rápido, né, ali em quesito de você conseguir trazer mais agilidade para o seu time e também para o seu cliente, né, ficar mais próximo do seu cliente. Não é exigido hoje você viajar até o local, você consegue, em um clique, falar com esse cliente. Né? E também, ali, aí você consegue ajustar, ficar muito mais próximo também do seu time, né? E monitorar o seu time, monitorar a sua equipe. As redes sociais, elas trazem esse mundo, né? É um novo mundo ali, é a porta da sua empresa sendo aberta ali, né? A gente sabe que muita gente talvez tenha tido que fechar os seus negócios fisicamente, mas descobriram uma outra vertente online, a vertente da tecnologia, que a tecnologia trouxe. Então, a tecnologia ela tem muito a acrescentar, né? Sem falar ali dos boots dos robôs, né? Zai, Marshmallang, você consegue ali ter uma inteligência artificial ao seu favor, né? Óbvio que tudo precisa de um humano ali para monitorar, para entender, mas você consegue fazer ali um trabalho muito rápido de identificação do problema do seu cliente, de identificação da dor dele, e ali até mesmo quando não tem um humano disponível, que não é sempre que tem, a gente sabe, né, alguém disponível, mas a informação ela ficou muito mais fácil e acessível. Né? Então a informação hoje ela fica mais acessível com a tecnologia sendo espalhada ali, né? E estamos aguardando ali também o famoso 5G, né? Ontem estava vendo, acho que alguma reportagem na CNN, e o pessoal falando do famoso 5G, o 5G sendo implementado aqui no Brasil, e nós teremos ali a internet nas coisas. Então, a tecnologia ela está aí a todo momento, e não nos esquecemos também que a roda foi uma invenção tecnológica. Então, nós temos que nos atentar aí para tudo, não só para as coisas digitais, né? Mas a tecnologia ela é tudo que pode vir em benefício ali do ser humano, da comunicação. Então, muitas coisas aí estão por vir. Algumas delas foi que eu disse aí anteriormente. Lucas, muito massa tu trazer pra gente esses aspectos de como a tecnologia ela casa muito bem com o sucesso do cliente, como ela pode vir realmente para aprimorar, facilitar, enfim, transformar cada vez mais essa experiência para mais positiva. E legal também que a gente esteja sempre atento, como tu comentou aí, tem muitas novidades vindo para o mercado que podem aprimorar e agregar ainda mais valor.
Lucas, o papo foi muito bacana, queria te agradecer por topar conversar com a gente, trazer aí tantos esboços importantes para quem tem um time de CS ou para quem vai implementar na sua empresa um time de CS. Acredito que a gente conseguiu abordar e trazer muitos princípios fundamentais aí para a galera. Queria te pedir para fazer alguma consideração final, talvez dar um conselho, alguma dica aí para o pessoal que está assistindo. Muito bom. Rafa, prazer todo meu poder falar com vocês, sempre bom aí. E acho que o conselho, né, um conselho final é para nós da equipe, né, de Customer Success, de relacionamento, atendimento. Faltamos muito pelo relacionamento com o cliente, pela empatia com o cliente. Eu acho que a gente não pode deixar isso se perder no meio de tudo. É você conseguir ter empatia com o cliente. Essa seria a dica bônus final aí para todos, que seria você se colocar no lugar do cliente, entender a história desse cliente antes de querer vender algo, antes de querer trazer logo esse cliente. Eu sei que é muito importante, às vezes, para número, mas é muito importante também você entender a história desse cliente e conseguir ajudar ele realmente. Eu acho que isso que um vendedor, um CS, um atendimento, o relacionamento, ele tem que se colocar ali como ponte, né? Óbvio que nós temos que defender muito a empresa que a gente trabalha, mas o cliente, ele pode trazer para você resultados ali além de números, né, que é um relacionamento. Então, se relacione de fato com pessoas, porque mesmo sendo empresa, ainda continua sendo pessoas ali no final de tudo. Muito obrigado aí a todos, Rafa, toda a equipe aí da CF. Galera, muito legal. Vou deixar aqui também para vocês o LinkedIn do Lucas e o meu também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer consideração, a gente fica disponível. Eu tenho certeza que a galera do lado de lá também. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e a gente se vê. Tchau, tchau. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.